Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo com informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Vasco da Gama. As últimas novidades dos bastidores da colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo. Vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vasco no dia de hoje. Nenê fala sobre Maracanã lotado em vitória do Vasco sobre o Cruzeiro no domingo passado. O camisa 10 vascaíno mais uma vez exaltou a torcida do Vasco. Principal jogador do Vasco, o meia Nenê falou sobre a sensação de ver o Maracanã lotado com quase 65 mil torcedores na vitória por 1-0 sobre o Cruzeiro no último domingo. Em entrevista ao Seleção Sport TV, o camisa 10 destacou a força da torcida Cruz Maltina. Abre aspas, foi um momento indescritível. Na minha idade, jogar em um dos maiores templos do futebol mundial com 65 mil vascaínos apaixonados cantando o jogo todo é um grande privilégio para poucos, ainda mais na Série B. Aí você realmente vê a diferença da torcida do Vasco, uma torcida que ama seu clube e não importa a situação que estiver. E esse apoio tem sido fundamental para buscarmos nosso objetivo, que é o G4 e subir para a Série A. Foi um momento único e conseguimos coroá-lo com uma vitória, fecha aspas, disse o experiente meia. Ainda questionado sobre as diferenças de jogar no Maracanã e em São Januário, o meia ainda admitiu que os adversários se sentem mais pressionados jogando na colina. Abre aspas, acredito que sim, São Januário é o nosso caldeirão, a pressão é um pouco maior para os adversários, mas como tinha muita gente ficando de fora dos jogos, os ingressos estavam esgotando em um dia. Esse jogo acabou sendo transferido para o Maracanã, outros serão, sabíamos que tínhamos que continuar com o mesmo foco. Em São Januário a pressão para o adversário é maior, uma atmosfera mais hostil, no bom sentido, mas a festa no Maracanã foi incrível e maravilhosa. Fizemos um grande jogo, foi incrível, surpreendeu a todos no futebol brasileiro uma torcida fazer uma festa tão grande na 12ª rodada da Série B, fecha aspas, finalizou o camisa 10. O meia ainda falou sobre a troca de técnicos. Ele foi questionado e se mostrou surpreso com a saída de Zé Ricardo, embora entendesse os motivos dele. Abre aspas, a saída do Zé foi um choque para nós, mas foi uma situação boa para ele. O Zé conseguiu dar uma identidade ao time, e o treinador que viria sabia que precisaria manter esse trabalho. É claro que sempre podemos melhorar, estamos no início de um campeonato, mas as coisas foram pavimentadas pelo Zé Ricardo. O nome do Maurício e de alguns outros treinadores surgiram. A diretoria conversou conosco sobre eles e a decisão final pesou muito por conta disso, fecha aspas, disse o meia. Após desacordos entre Vasco e Maracanã, a diretoria liderada por Salgado enviou um novo recado para o consórcio. O último contato entre os dois lados foi marcado por desentendimentos nas áreas de finanças. As relações entre a gestão do Vasco e o consórcio do Maracanã não são muito boas. O Vasco começou a discordar de algumas decisões da direção do estádio, e a situação começou depois que o Cruz Maltino recebeu o aluguel da arena. O valor foi de R$90 mil nos últimos jogos do time no local, e desta vez, porém, o custo chegou a R$250 mil, mais um custo estrutural de 130 mil. O caso se agravou depois que o Vasco reclamou de valores e teve que lidar com mais uma decisão polêmica. No último jogo de domingo contra o Cruzeiro, o Vasco não teve direito ao dinheiro dos bares do estádio. Além disso, as tradicionais faixas de luta social do clube também foram proibidas. Desde 2019, o estádio Jornalista Mário Filho, que é propriedade do governo, é administrado pelas diretorias do Flamengo e do Fluminense. Entre troca de depoimentos, o Vasco voltou a procurar o consórcio. A diretoria do Vasco convocou o consórcio para mais um jogo no estádio no dia 3 de julho para uma partida contra o Sport no local. O Gigante da Colina argumentou que nenhum jogo foi anunciado em campo para este dia, argumentando em nota que se trata de um jogo de grande demanda de público, envolvendo a tradição do futebol brasileiro entre o atual terceiro e quarto lugar na tabela do Brasileirão da Série B. Após a última partida contra o Cruzeiro, em que chamou a atenção o calor da sua arquibancada vascaína, o clube ainda aponta o potencial dos seus torcedores.
Na declaração oficial, o Vasco garante que sua torcida será capaz de quebrar novamente o recorde de público do Campeonato Brasileiro da Série B de 2022. Apesar de ainda não ter tido uma resposta do consórcio, a diretoria vascaína se planeja para enfrentar o time pernambucano no dia 3 de julho, no estádio Mário Filho. Mas e aí, torcedor Cruz Maltino, na sua opinião, o Vasco deve mandar os seus jogos no Maracanã ou em São Januário? Deixa nos comentários a sua opinião. Revelado pelo Vasco, meia Matheus Vital volta da Europa e pode ter um novo destino. O jogador tem mais um ano de contrato com o Corinthians e ainda pode ser reaproveitado para reforçar o elenco da equipe paulista. Porém, o Corinthians já está à procura de um novo clube para Matheus Vital. Emprestado ao Panathinaikos da Grécia até o final do mês, o jogador já retornou ao Brasil e não continuará no clube grego. De acordo com a apuração do portal Goal, o desejo do Timão é encontrar algum tipo de compensação pelo jogador de 24 anos, seja uma negociação em dinheiro ou com direito a uma porcentagem de uma futura venda. Como tem contrato até o final de 2023, um empréstimo seria bem-vindo apenas caso o novo clube ficasse com ele em definitivo após o período. Quando emprestado ao Panathinaikos da Grécia, pessoas ligadas ao jogador já sabiam que a chance de Vital permanecer por lá era pequena. Isso porque o clube grego não costuma realizar grandes investimentos e não tem esse poder financeiro. O alvinegro traçou previsões que priorizam eventuais negociações e que possam gerar recursos e ainda participação em percentuais a futuros repasses de Vital. Para o Corinthians, um novo empréstimo só será considerado se for tomada a decisão de renovar o contrato do jogador com o Timão, que vai até dezembro de 2023. Revelado pelo Vasco, Vital surgiu como grande promessa na Colina e logo foi vendido para o Corinthians no início de 2018. O jogador, agora com 24 anos, jogou por cerca de 40 partidas no futebol da Grécia e marcou 3 gols além de distribuir uma assistência. Mas e aí, torcedor Cruz Maltino, você gostaria de ver Matheus Vital novamente com a camisa do Vasco? Deixe nos comentários a sua opinião em relação ao jogador criado na base vascaína. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.